Olá pessoal, tudo bem? Quarto ano. Vamos continuar o nosso estudo sobre a pré-história. Nós vimos que a pré-história ela é dividida no Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. São 3 períodos da pré-história. Já falamos sobre o Paleolítico. Vimos os desafios enfrentados pelos primeiros seres humanos, vimos que eram nômades, que viviam para alimentar, eles tiravam o que tinham na natureza. E hoje nós vamos falar sobre o Neolítico. Neolítico é mais uma fase do período da pré-história. Lá no período neolítico, eles começaram a permanência em um mesmo lugar. O grupo estava crescendo, o trabalho coletivo estava dando certo e começaram a produzir mais alimentos. E esse aumento na produção de alimento fez com que eles permanecessem no lugar. Não houve aquela necessidade de estar mudando em busca de alimento. Ali mesmo eles criavam as condições de vida para eles. E com essa mudança na vida daqueles humanos, eles começaram a fixar naquele local e essa mudança recebeu o nome de sedentarização. E vários foram os fatores que contribuíram para o processo de sedentarização. O aumento da temperatura, mudanças climáticas, lugar favorável à sobrevivência, aquele lugar estava adequado, estava sendo bom para eles. E aí, a sedentarização. Todos esses contribuíram para esse processo. E a sedentarização, gente, com a sedentarização, eles começaram a fixar no lugar, né? Que eu já disse, eles estabeleceram moradia fixa, deixaram de se alimentar apenas daquilo que retiravam da natureza, passaram a produzir o próprio alimento, permitiu a domesticação de plantas como trigo, milho e arroz. Domesticação quer dizer que eles estavam plantando, já sabiam como plantar, como cuidar dessas plantas e tirar dela o proveito. Com tudo isso, gente, surge a agricultura. É a invenção da agricultura. A agricultura, gente, revolucionou os hábitos alimentares desses humanos. O desenvolvimento que trouxe para aqueles humanos foi muito grande. O hábito deles acabou mudando. Eles não precisavam buscar alimento, eles precisavam cultivar. E os principais alimentos consumidos passaram a ser aqueles que eles cultivavam. É importante lembrar que o sucesso da colheita daquele lugar dependia das condições naturais. Não só naquela época, mas hoje também. O sucesso depende de condições naturais. Depende do trabalho humano,
do envolvimento, mas do tempo também. Se chovia muito, se alagava o terreno, não tinha a produção que eles necessitavam ou esperavam. Se não chovesse, se desse muito sol, de repente não tinha o que eles esperavam. Então dependia das condições naturais. Eles plantavam e esperavam a planta crescer para poder colher. As primeiras áreas de cultivo, gente, foram no norte da América, na Índia, China e Oriente Médio. A gente pode localizar aqui nesse mapa, olha, a África, a Índia, a China e o Oriente Médio. Nessas regiões, eles plantavam o trigo e o arroz. Olha só, pessoal, quem não conhecia, então hoje dá para observar, olha como é o arroz, esse arroz que está na nossa mesa de hoje, ele é assim. Até hoje, os agricultores plantam a semente do arroz, ele nasce, depende do terreno, né, que tem um terreno específico, e depois eles colhem, espera ele amadurecer, eles colhem esse arroz, que ele é bem parecido com o trigo, e daí eles preparam esse arroz, até ele chegar na nossa mesa. O arroz, gente, para ele chegar bonitinho assim na nossa mesa, ele passa por um processo ainda, para ele ficar branquinho, sem nenhuma casca, até a gente colocar, servir, né? E consumir. Na América, já não era o arroz e o trigo que era plantado, era o milho e a batata. As condições climáticas que favoreciam o plantio. Lembra que eu disse isso? Então, na América, o plantio era de milho e batata. Os seres humanos do Neolítico, eles aperfeiçoaram os instrumentos de caça e pesca. Eles acharam uma forma de polir as pedras. Eles já não batiam uma pedra na outra, mas sim raspavam a pedra. Era uma forma diferente de tratar o material para chegar no resultado final. E por isso esse período recebeu também o nome, ficou conhecido como Idade da Pedra Polida. No período neolítico, pessoal, houve a domesticação dos animais. Os grupos humanos, eles foram crescendo e o trabalho coletivo dava certo e começaram a domesticar animais. Isso significa que os grupos humanos começaram a cercar animais tanto para o consumo quanto para o cotidiano de caça. Os animais domesticados, pessoal, foram os lobos, cães, cavalos, bois, ovelhas e porcos. A criação de rebanhos, como bois e ovelhas, forneciam aos seres humanos carne, leite, couro para roupas e cobertas, osso para ferramentas,
passar do tempo, com essa nova vida que eles estavam tendo nesse período neolítico, eles iam acumulando alimentos, tanto que eles cultivavam como os que eles criavam, né? Como os animais, as plantas, o arroz, o trigo. Então, estava tendo excesso de alimentos e eles precisavam encontrar formas de armazenar esse alimento. Inicialmente, eles começaram a guardar esses alimentos em fibras de plantas e depois peças de cerâmica. Fibras de plantas, eles pegavam raízes, casca, folhas e teciam o próprio vasilhame para guardar os alimentos. E as peças de cerâmicas eram feitas de barro cozido, né, pessoal? Fazia a peça, depois levava ao forno ou ao fogo para chegar no ponto necessário. Como o lugar onde vivemos foi povoado? São perguntas que nós nos fazemos frequentemente. O processo de sedentarização, a domesticação de animais, a invenção da agricultura e a metalurgia, tudo isso nos ajuda a entender como o lugar onde vivemos foi povoado. E daí, como construímos nosso modo de vida nos tempos atuais? Compreendendo tudo isso, o processo de sedentarização, não só compreendendo, conhecendo, a invenção da agricultura, a domesticação de animais, a metalurgia, tudo isso favorece a construção do nosso modo de vida de hoje.